Negócios à Lupa pela AEMinho. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMinho sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 11h40 e 15h30. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Negócios à Lupa pela AEMinho. Seguimos em março com a opinião dos empresários bracarenses quanto à reforma de Estado. Para mais um episódio, hoje tenho comigo o diretor comercial e de marketing da Caixa-Ave, João Gomes. Muito obrigado, João, por ter aceitado o nosso convite. Começava pela pergunta que tenho começado todos estes episódios em março, que é: que medidas seriam efetivamente reformistas e que o Estado poderia adotar no curto prazo e no longo prazo? Muito obrigado pelo convite e de facto temos aqui um tema bastante interessante e que tem pano para mangas, não é? Exatamente. De facto é necessário ver aqui uma reforma efetiva do Estado, e essa reforma passa por uma transformação estrutural da forma como o Estado regula a economia, da forma como também tem a questão da fiscalização, como é que tributa e protege as empresas. E, portanto, há aqui uma série de cenários que são necessários que sejam atendidos por parte do governo português. Por um lado, a simplificação administrativa, que é extremamente importante, ou seja, cada vez que nós pomos um projeto para ampliar umas instalações ou para ter umas instalações novas, reduzir o tempo gasto nos licenciamentos, e aqui a burocracia é extremamente elevada, a redução também dos custos administrativos e haver uma maior previsibilidade nos prazos de resposta por parte das entidades envolvidas. Depois temos o tema da reforma fiscal, em que é extremamente importante não só a reestruturação de tudo o que tem a ver com impostos que as empresas pagam, mas sobretudo a simplificação do processo fiscal. Temos impostos a mais, às vezes uns que se duplicam uns aos outros, e não é fácil. Temos, obviamente, em Portugal a questão da capitalização das empresas. Temos que ter empresas mais fortes, mais capitalizadas, que possam abraçar a questão da inovação tecnológica, que é constante e cada vez é mais acelerada, agora com a integração das novas tecnologias ao nível da inteligência artificial, por exemplo, e para que as nossas empresas possam também estar mais capacitadas para, num ambiente concorrencial cada vez mais global, serem mais competitivas. O Estado, em tudo isto, tem que garantir a questão da digitalização. Penso que temos até já um ministro que está a trabalhar a fundo nestas áreas. Agora falta começarmos a ter resultados palpáveis, mas temos que ter portais únicos no qual nós possamos interagir com o Estado e possamos tratar de uma série de questões que, por vezes, temos que ir a vários portais. Depois os portais falarem uns com os outros, porque não falam. Às vezes pedem-nos um documento num portal, depois temos que ir a outro portal e pedem-nos o mesmo documento quando o Estado já tem essa informação por parte das empresas. Ou seja, a digitalização não é só para nós, setor privado, para nós empresas que temos que avançar rapidamente nesta área, mas sobretudo para todos os organismos do Estado. Porque sem eles será um entrave para que as empresas possam ser mais competitivas. Obviamente, há um pilar que é extremamente importante também, que o Estado possa ser reformado, que tem que ver com a questão da justiça. Ou seja, de cada vez que nós temos o azar de ter um litígio, o tempo que demora a ser resolvido é extremamente elevado. Deveria haver uma arbitragem mais eficiente em casos mais simples de resolução, por exemplo, e tribunais que pudessem ter alguma especialização na parte da vida das empresas, na parte económica. Porque aqui nós, de facto, como empresas, perdemos às vezes imensa energia e imenso tempo para conseguir resolver alguns litígios que podem ocorrer. E o Estado tem que também redefinir o seu papel na economia, não é estar em todos os lados, mas nos sítios onde está, ser de facto eficiente, o que por vezes não é o caso. Foi-nos falando aqui de várias situações, mais concretamente, João, que tipo de situações é que o João percebe que acontecem mais concretamente, na realidade?
Bem, isto aqui é um problema português nosso, não é? Que nós vamos criando várias leis, os governos criam várias leis, depois temos também as autarquias que cada autarquia tem um procedimento diferente para resolver os seus licenciamentos. E nós que estamos no setor da construção ainda, estamos aqui mais aliados num sistema burocrático ineficiente, por exemplo, não temos um código da construção ainda em Portugal. Talvez neste momento sejamos quase o único país da Europa que não tem um código da construção. Ao contrário, por exemplo, dos nossos colegas espanhóis, têm um código que aglutina todos os regulamentos aplicáveis à construção, em todas as áreas da construção de um edifício, de uma fábrica, de algo que se construa, de uma infraestrutura. Em Portugal nós temos regulamentos dispersos, alguns deles contraditórios, outros que têm quase 100 anos de existência, outros que têm 70 anos de existência, completamente desfasados daquilo que é a realidade e as necessidades do sistema construtivo atual. Por exemplo, a construção modular, a construção mais standardizada, áreas mínimas, algumas especificações que são necessárias colocar. Depois tem vindo em catadupa uma série de diretivas europeias cada vez mais exigentes na questão da descarbonização. E isso vai fazer com que o setor da construção tenha que ir a par com todas estas exigências. Mas, no nosso setor, por exemplo, a questão do Código da Construção é fundamental. Porque aí nós temos um quadro regulatório em que nós possamos saber exatamente o que é que temos de cumprir nas várias áreas de um projeto de arquitetura, na construção de um edifício, sem que tenhamos que estar a descortinar em vários regulamentos aquilo que é necessário cumprir. Só neste caso faz com que o setor da construção possa ser muito mais competitivo e que neste momento é muito ineficiente, continua a ter processos bastante ultrapassados. Há procedimentos que ainda são quase iguais àqueles que nós tínhamos em Portugal há 70 anos, há 80 anos. Continuamos a construir ainda de uma forma muito ineficiente e isto tem a ver também com estes custos de contexto que, neste caso, por exemplo, o exemplo que eu estou a dar, é o quadro da regulamentação e, neste caso, da legislação que nós temos em Portugal. Então nós produzimos muitas leis e depois às vezes é como é que nós conseguimos passar essas leis para a prática e elas serem entendidas pelos operadores, pelas empresas, por quem necessita de investir. Na área da construção, como o João falava, nós ainda temos, e como eu tenho vindo já a falar desde o início do mês, ainda temos a simplificação de licenças e de certidões e até uma redução dos prazos de aprovação que seriam uma mais-valia se isto fosse feito concretamente. Quando temos aqui licenciamentos que demoram para construir um edifício, às vezes um licenciamento de uma Câmara Municipal demora um ano, quer dizer, qualquer investidor que quer ter o retorno do seu capital investido, se calhar tenta pensar duas vezes se, por exemplo, se for um investidor internacional, tem outros destinos no qual possa ter um licenciamento mais rápido e se calhar um retorno de investimento também mais rápido. Se optar por investir em Portugal, começa a ficar enliado aqui numa série de prazos completamente disparatados que têm que ver com simples licenciamentos. Portanto, esses licenciamentos têm que ser simplificados. O simplificar não é facilitar. São duas coisas diferentes. Né? Temos que simplificar e passar essa responsabilidade para quem submete os projetos, para quem realiza os projetos, os arquitetos, os engenheiros, e passar essa responsabilidade para quem é o proponente à construção de um edifício ou de uma fábrica ou de uma qualquer infraestrutura. E a entidade que vai licenciar ter também prazos mais curtos. Obviamente que isto está ligado com a questão da digitalização. Se nós submetermos tudo em portais únicos, mesmo nas câmaras municipais, esses portais serem ágeis já com as ferramentas de inteligência artificial e poderem dar determinados diferimentos tácitos, escusa de ter uma panóplia de técnicos que depois estão com uma série de dossiês e que não conseguem dar a resposta adequada no tempo que nós necessitamos como investidores. O primeiro passo para esta reforma, digamos assim, o João acredita que é um passo que tem que ser dado pelo Estado ou pelas entidades individuais, enquanto empresa, enquanto pessoa que precisa deste desburocratização? Eu acho que aqui temos um desafio que é de todos. Ou seja, o desafio primeiro
é do Estado como dinamizador daquilo que são aquilo que é a estratégia de crescimento da economia portuguesa, não é? E de competitividade da economia portuguesa. Depois, obviamente, nós todos, como empresas privadas que estamos no mercado global, no mercado cada vez mais exigente, mais competitivo, temos que também avançar rapidamente em todas estas temáticas, da digitalização, também da simplificação de procedimentos internos das próprias empresas, melhorar a qualificação de todos os colaboradores das empresas também, não é? Porque as competências vão ficando obsoletas, as pessoas saem das universidades e diria que têm que estar preparadas para uma aprendizagem contínua. Quer dizer, tudo isto envolve quer o Estado, quer o setor privado. E, portanto, temos que trabalhar em conjunto e fazer com que tudo isto possa ir em paralelo, não é? Bem, e para terminarmos, João, perguntava-lhe, a pergunta que também já tenho feito a outros associados da AEMinho, quais são as expectativas para este ano? Acredita que esta reforma vai avançar este ano e será significativa? Bem, eu sou muito otimista e muito positivo, portanto penso que a reforma do Estado ela terá de ocorrer. Pode ser mais rápida ou mais lenta, consoante às vezes os obstáculos que vão aparecendo. Temos agora de facto este cenário macroeconómico que surgiu agora ultimamente com a guerra do Irão, que vai obviamente pôr mais obstáculos à economia portuguesa e ao governo português e portanto isto vai se calhar desviar o foco da atenção de alguns elementos que eram fundamentais. Uma delas tinha que ver com esta reforma do Estado e a questão da digitalização, portanto, e simplificação de procedimentos, mas temos de fazer o esforço para que nada vá ficando para trás neste esforço que Portugal tem que fazer. Não é? Nós temos que evoluir muito, temos também que continuar a investir nas infraestruturas, e as infraestruturas que nós temos estão completamente obsoletas, quer a ferrovia, quer o principal aeroporto de Portugal, que é o aeroporto de Lisboa, e portanto estes investimentos não podem ficar para trás. Obviamente agora num cenário macroeconómico se calhar vai ser ainda muito mais exigente para Portugal, tal como os países da União Europeia, não é? Mas sobretudo o que nos interessa é nós aqui como portugueses, não é? Muito bem, muito obrigado, João. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por discutirmos mais uma vez esta reforma do Estado. Termino assim mais um episódio do Negócios à Lupa pela AEMinho. Entretanto, pode ouvir este e outros episódios em rumo.pt, nas redes sociais da AEMinho e agora também no canal de Spotify da Associação Empresarial do Minho. Quanto a mim, eu fico à espera de vocês na próxima semana. Até lá! Negócios à Lupa pela AEMinho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMinho.